Quando o empresário Rafael chegou à sua antiga propriedade rural, nunca imaginou encontrar uma família vivendo na casa abandonada. O que descobriu em seguida mudou sua vida para sempre e emociona milhões de pessoas. A chuva tinha parado há poucas horas quando Rafael Mendonça estacionou seu carro importado na estrada de terra batida. Aos 42 anos, ele era conhecido na cidade como um dos empresários mais bem-sucedidos da região, dono de uma das maiores construtoras do estado. Naquele dia, estava ali por um motivo muito específico: verificar o estado da antiga propriedade rural que havia herdado de seu avô anos atrás. Pegando sua pasta de couro e ajeitando o terno impecável, Rafael começou a caminhar pela trilha que levava à casa. A propriedade estava abandonada há tanto tempo que ele mesmo havia esquecido quando foi a última vez que pisou naquele lugar. Sua intenção era simples: avaliar o terreno para uma possível venda ou demolição da construção que certamente estaria em ruínas. O som de suas pisadas no chão molhado ecoava entre as árvores quando, de repente, algo o fez parar. Vozes de crianças brincando. Rafael franziu a testa, pensando que talvez fossem filhos de vizinhos que haviam invadido a propriedade para brincar. Decidiu seguir em frente, preparado para pedir que saíssem do local. Mas quando finalmente chegou à clareira onde ficava a casa, Rafael sentiu o mundo parar ao seu redor. A construção estava visivelmente deteriorada, com telhas quebradas, madeira apodrecendo e janelas sem vidros. Porém, o que realmente o chocou não foi o estado da casa, mas sim a cena que se desenrolava na frente dela. Uma mulher estava estendendo roupas em um varal improvisado entre duas árvores. Suas roupas eram simples, mas limpas, e seus movimentos demonstravam uma dignidade que contrastava com a humildade da situação. Ao lado dela, duas crianças brincavam com galhos e pedras, criando um pequeno mundo de fantasia no meio daquela realidade difícil. Rafael permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que estava vendo. Aquelas pessoas estavam claramente morando em sua propriedade. A mulher percebeu sua presença e se virou lentamente. Seus olhos encontraram os dele, e por um momento, o tempo pareceu suspenso. "Boa tarde", disse Rafael, tentando manter a voz controlada apesar da surpresa. A mulher se aproximou, limpando as mãos no avental. Suas feições eram delicadas, mas marcadas por uma determinação que Rafael reconheceu imediatamente. "Boa tarde, senhor. O senhor deve ser o proprietário desta terra, não é?" "Sou sim." "Meu nome é Rafael Mendonça", respondeu ele, notando como a mulher mantinha a postura ereta, apesar da situação claramente constrangedora. "Eu sou Helena", ela disse, estendendo a mão com naturalidade. "E estes são meus filhos, Miguel e Sofia." As crianças se aproximaram timidamente. Miguel, o mais velho, tinha cerca de 8 anos e olhava Rafael com curiosidade misturada com cautela. Sofia, menor e mais desinibida, se escondeu parcialmente atrás da mãe, mas não tirava os olhos do homem elegante. "Helena", Rafael repetiu o nome, algo nele ressoando de forma estranha. "Há quanto tempo vocês estão morando aqui?" Helena respirou fundo antes de responder. "Alguns meses, senhor Rafael. Eu sei que não temos permissão, mas..." Ela hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Nós não tínhamos para onde ir." Rafael observou a casa mais atentamente. Apesar do estado deteriorado, era possível ver que Helena havia feito o possível para torná-la habitável. Tinha consertado o que podia, limpado o que conseguia e criado um ambiente que, mesmo precário, transmitia carinho e cuidado. "A senhora trabalha na região?" perguntou Rafael, sua voz mais suave do que pretendia. "Eu era professora na escola municipal, mas a escola fechou por falta de verbas", Helena explicou com uma dignidade que impressionou Rafael. "Desde então tenho feito alguns trabalhos pontuais, mas tem sido difícil encontrar algo estável." Miguel se aproximou um pouco mais. "Minha mãe é a melhor professora do mundo", disse com orgulho. "Ela me ensina matemática todos os dias. E para a Sofia também." Rafael olhou para o menino e sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma maturidade nas palavras da criança que não deveria existir em alguém tão novo, como se a vida já tivesse lhe ensinado lições que deveriam vir muito mais tarde. "E vocês gostam de estudar?" perguntou Rafael,
abaixando-se para ficar na altura das crianças. Muito, respondeu Sofia, finalmente saindo de trás da mãe. Mamãe disse que estudar é importante para termos um futuro melhor. Helena colocou a mão no ombro da filha, um gesto protetor e carinhoso. Rafael percebeu o movimento e algo em seus olhos mudou. Aquela não era uma invasora oportunista. Era uma mãe desesperada, fazendo o impossível para proteger e educar seus filhos. Senhor Rafael, Helena disse, interrompendo seus pensamentos. Eu entendo que o senhor precise que nós saíamos daqui. Só peço um pouco de tempo para encontrar outro lugar. Eu prometo que vamos deixar tudo limpo e... Não. Rafael a interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da resposta. Helena piscou, confusa. Não? Não precisa sair imediatamente. Rafael esclareceu, ainda tentando entender por que havia dito aquilo. Quero dizer, vocês fizeram um trabalho impressionante aqui. A casa estava completamente abandonada. Era verdade. Mesmo com todos os problemas estruturais, era evidente o cuidado que Helena havia dedicado ao lugar. O chão estava varrido, alguns buracos menores haviam sido tapados com criatividade, e havia até pequenos detalhes que tornavam o ambiente mais acolhedor. O senhor tem certeza? Perguntou Helena, uma mistura de alívio e desconfiança em sua voz. Rafael assentiu, mas sua mente estava trabalhando rapidamente. Havia algo naquela situação que o incomodava profundamente. Não era raiva ou indignação pela invasão. Era outra coisa, algo que ele não conseguia identificar. Miguel, chamou Rafael. Você pode me mostrar como sua mãe organizou a casa? O menino olhou para Helena, que assentiu com um pequeno sorriso. Miguel então começou a guiar Rafael pelos cômodos, explicando com orgulho como sua mãe havia consertado isso e aquilo, como havia criado divisórias com panos e transformado espaços vazios em cantinhos aconchegantes. Enquanto caminhava pela casa, Rafael sentia uma sensação estranha crescendo em seu peito. Aqueles corredores, aquelas paredes, havia algo familiar demais ali. Algo que ia além da simples lembrança de ter herdado a propriedade. Aqui é onde mamãe me ensina a ler, disse Miguel, apontando para um canto onde Helena havia improvisado uma pequena área de estudos com caixotes de madeira. Rafael se abaixou e pegou um dos livros. Era um livro didático antigo, mas bem conservado. Sua mãe realmente é uma boa professora, disse, devolvendo o livro para Miguel. Ela sempre diz que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, respondeu Miguel com seriedade. Aquelas palavras atingiram Rafael como um raio. Ele havia ouvido essa frase antes, exatamente com essas palavras. Mas onde? Quando? Helena apareceu na porta do cômodo. Miguel, não incomode o Sr. Rafael com suas historinhas. Ele não está incomodando. Rafael disse rapidamente. Na verdade, gostaria de conhecer melhor a história de vocês. Helena hesitou. Não há muito o que contar, senhor. Somos apenas uma família tentando recomeçar. Mas Rafael percebeu que havia muito mais por trás daquela resposta simples. Os olhos de Helena carregavam histórias não contadas, e algo dentro dele precisava descobrir o que eram. O sol começava a se pôr quando Rafael finalmente se preparou para partir. Helena, disse ele, parando na porta. Amanhã eu volto. Há algumas coisas que precisamos conversar. Helena assentiu, sem saber exatamente o que esperar. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Rafael não conseguia tirar da mente a sensação de que aquele encontro não havia sido por acaso. Havia algo naquela casa, naquela família, que estava conectado com ele de uma forma que ainda não conseguia compreender. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael Mendonça sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Deitado em sua cama king size no apartamento de cobertura, sua mente não parava de voltar àquela casa deteriorada e à família que havia encontrado lá. Mais especificamente, não conseguia parar de pensar em Helena e nas palavras que Miguel havia dito. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Aquela frase ecoava em sua mente como um eco distante de algo muito importante, mas que permanecia justamente fora de seu alcance. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Sua vida havia sido construída com tanto sucesso material,
mas naquele momento sentia um vazio que não conseguia explicar. Na manhã seguinte, Rafael cancelou todas as suas reuniões. Sua secretária Carla ficou surpresa com a decisão repentina, mas não questionou. Era raro ver seu chefe tão pensativo e distante. O caminho até a propriedade pareceu mais curto desta vez. Rafael havia parado em uma padaria e comprado pães frescos, leite e algumas frutas. Não sabia exatamente por que havia feito aquilo, mas sentia que era o certo a fazer. Quando chegou à clareira, encontrou Helena organizando algumas roupas ao sol. Miguel estava sentado em uma pedra, lendo um livro em voz alta para Sofia, que o ouvia atentamente enquanto brincava com uma boneca de pano improvisada. "Bom dia!" cumprimentou Rafael, se aproximando com os alimentos. Helena se virou surpresa. "Senhor Rafael, não esperávamos o senhor tão cedo. Trouxe algumas coisas", disse ele, estendendo as sacolas. "Pensei que vocês poderiam aproveitar." Helena hesitou, seu orgulho claramente em conflito com a necessidade. "Senhor, isso não é necessário. Nós não queremos ser um fardo." "Não são um fardo", Rafael a interrompeu com firmeza. "E por favor, me chame apenas de Rafael." Miguel fechou o livro e correu até eles. "Que livro é esse que você estava lendo?" perguntou Rafael, genuinamente curioso. "É sobre aventuras de piratas", respondeu Miguel com entusiasmo. "Mamãe me deu para praticar a leitura." Rafael pegou o livro e examinou a capa desgastada. Era um exemplar antigo, mas bem cuidado. "Você gosta de aventuras?" "Adoro. Mamãe sempre diz que os livros são como janelas para mundos diferentes", respondeu Miguel, seus olhos brilhando. Novamente, aquela sensação estranha tomou conta de Rafael. Havia algo familiar naquelas palavras, naquela forma de ver os livros e o conhecimento. "Helena", disse Rafael, se voltando para a mãe, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Helena assentiu, embora sua postura tivesse ficado ligeiramente tensa. "Você sempre quis ser professora?" Um sorriso suave apareceu no rosto de Helena. "Desde pequena, minha mãe sempre dizia que ensinar era a profissão mais nobre do mundo, porque através dela podemos mudar vidas." Rafael sentiu um aperto no peito. "Sua mãe também era professora?" "Era", respondeu Helena, seu sorriso ficando melancólico. "Ela me criou sozinha. E mesmo com todas as dificuldades, nunca desistiu de me dar educação. Dizia que era a herança mais valiosa que poderia me deixar." As palavras de Helena atingiram Rafael como uma revelação. Ele se afastou alguns passos, fingindo observar a casa, mas na verdade tentando controlar a emoção que surgiu em sua garganta. "E o pai das crianças?" perguntou, imediatamente se arrependendo da pergunta íntima. Helena ficou em silêncio por um momento. "Ele nos deixou quando Sofia ainda era bebê. Disse que não estava preparado para a responsabilidade de uma família." Rafael observou como Miguel instintivamente se aproximou da mãe, como se quisesse protegê-la. Era impressionante como aquele menino, tão novo, já havia assumido um papel protetor na família. "Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje", disse Rafael, mudando de assunto ao perceber o desconforto de Helena. "Gostaria de saber mais sobre o que vocês fizeram aqui na casa." Helena pareceu aliviada com a mudança de tópico. "Bem, quando chegamos, a casa estava realmente em estado crítico. O telhado tinha várias goteiras, as janelas estavam todas quebradas e havia sujeira acumulada de anos." Miguel se animou. "Eu ajudei mamãe a limpar tudo. Carregamos baldes e baldes de água do poço." "Há um poço aqui?" perguntou Rafael surpreso. "Sim, nos fundos. A água ainda sai limpa", explicou Helena. Foi uma bênção encontrar água potável. Rafael seguiu Helena até os fundos da propriedade, onde realmente havia um poço antigo, mas aparentemente funcional. Ao ver aquela estrutura, uma memória vaga começou a se formar em sua mente. Ele havia visto aquele poço antes, muito tempo atrás. "Miguel", chamou Rafael, "você já explorou toda a propriedade?" "Quase toda", respondeu o menino com empolgação. "Tem uma parte da casa que mamãe disse para não entrarmos porque pode ser perigoso." "Que parte é essa?" Helena se adiantou. "É um cômodo nos fundos da casa. O chão parece estar cedendo, então achei melhor não arriscar com as crianças." Rafael assentiu, mas mentalmente anotou para verificar aquele cômodo mais tarde.
Havia algo sobre aquela casa que estava despertando memórias que ele pensava ter esquecido. Helena, disse Rafael, parando de repente. Posso perguntar qual era o nome de solteira de sua mãe? Helena o olhou com curiosidade. Santos. Maria Santos. Por que a pergunta? O nome não despertou nenhuma lembrança imediata em Rafael, mas ele sentia que estava próximo de descobrir algo importante. Onde você cresceu? Continuou Rafael. Em várias cidades pequenas da região. Mamãe sempre dizia que éramos como sementes no vento, que íamos onde a vida nos levasse, respondeu Helena com um sorriso nostálgico. Sofia, que havia permanecido quieta até então, se aproximou de Rafael. Tio Rafael, disse ela com a espontaneidade típica de uma criança de 5 anos. Por que você está triste? A pergunta da menina pegou Rafael desprevenido. Ele se abaixou para ficar na altura dela. Eu não estou triste, pequena. Só estou pensando. Mamãe fica com essa cara quando está pensando em coisas importantes também, observou Sofia, fazendo Helena rir. Sofia tem uma percepção incrível para alguém tão pequena, comentou Helena, acariciando os cabelos da filha. Rafael observou a interação entre mãe e filha e mais uma vez sentiu aquela pontada estranha no peito. Havia algo sobre a forma como Helena tratava suas crianças, sobre a maneira como educava com amor e paciência, que lhe parecia familiar. Rafael, disse Helena hesitante, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está sendo tão gentil conosco? A maioria das pessoas nos expulsaria imediatamente por estarmos ocupando uma propriedade privada. Rafael ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta. Honestamente, eu não sei explicar. Há algo sobre vocês, sobre esta situação que me parece importante, como se eu devesse estar aqui. Helena o estudou com atenção. O senhor conhecia bem seu avô que lhe deixou esta propriedade? A pergunta fez Rafael pausar. Na verdade, não muito. Nós nos afastamos quando eu era criança. Esta é a primeira vez que venho aqui desde... Rafael parou abruptamente. Uma memória súbita e vívida tomou conta de sua mente. Ele se lembrava de estar naquela casa quando criança, de brincar naquele mesmo quintal, de ouvir histórias sendo contadas por uma voz feminina e carinhosa. Desde quando? Perguntou Helena, notando sua expressão alterada. Desde que eu tinha a idade do Miguel, sussurrou Rafael, as peças de um quebra-cabeças começando lentamente a se encaixar em sua mente. Miguel se aproximou, percebendo a mudança no comportamento de Rafael. Você brincava aqui quando era criança? Sim, respondeu Rafael, sua voz carregada de emoção. Eu costumava vir aqui com frequência. Havia uma mulher que cuidava de mim, que me ensinava coisas importantes sobre a vida. Helena franziu a testa. Que tipo de coisas? Rafael fechou os olhos, tentando recuperar memórias que haviam sido enterradas por anos. Ela me dizia que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim, que os livros eram janelas para mundos diferentes, que ensinar era a profissão mais nobre do mundo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena estava olhando para Rafael com uma expressão de choque crescente. Como você sabe essas frases? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. Rafael abriu os olhos e a encarou. Porque alguém muito especial me ensinou isso aqui, nesta mesma casa, há mais de 30 anos atrás. E naquele momento, ambos souberam que aquele encontro não havia sido uma coincidência. Havia uma história por trás daquela situação. Uma conexão que transcendia o acaso e que estava prestes a revelar verdades que mudariam suas vidas para sempre. O silêncio que se instalou entre Rafael e Helena parecia carregar o peso de décadas. O vento suave balançava as folhas das árvores ao redor, como se a própria natureza estivesse aguardando a revelação que estava prestes a acontecer. Helena, disse Rafael, sua voz trêmula pela primeira vez desde que se conheceram. Preciso ver aquele cômodo que você disse ser perigoso. Helena hesitou, olhando para as crianças que brincavam próximas ao poço. Rafael, eu realmente acho que não é seguro. O chão está muito danificado e... Por favor, Rafael a interrompeu, e havia algo em seus olhos que ela não conseguiu recusar. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Essas coincidências... Elas não são coincidências, são? Helena respirou fundo e assentiu lentamente. Miguel, Sofia,
Fiquem aqui brincando enquanto eu mostro algo para o Rafael, está bem? Pode deixar, mamãe, respondeu Miguel, assumindo automaticamente a responsabilidade de cuidar da irmã menor. Rafael seguiu Helena até os fundos da casa, onde uma porta de madeira carcomida levava a um cômodo que claramente não recebia manutenção há anos. Helena empurrou a porta com cuidado, e um cheiro de mofo e tempo perdido invadiu suas narinas. O cômodo era pequeno, mas mesmo com a pouca luz que entrava pelas frestas das tábuas, Rafael pode ver que tinha sido usado como uma espécie de escritório ou biblioteca. Havia prateleiras construídas nas paredes, algumas ainda segurando livros empoeirados que resistiram ao tempo. Rafael deu um passo à frente, testando cuidadosamente a resistência do piso de madeira. Parece mais estável do que você pensava, murmurou, avançando em direção às estantes. Seus dedos tocaram a lombada de um dos livros, removendo décadas de poeira. Era um livro de contos infantis, o mesmo tipo de livro que alguém havia usado para lhe ensinar a ler quando criança. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena, chamou, sua voz ecoando estranhamente no cômodo fechado. Venha ver isto. Helena se aproximou com cautela, evitando as tábuas que pareciam mais frágeis. Rafael havia encontrado algo em uma das prateleiras mais baixas, uma caixa de madeira pequena, mas bem conservada. Você já viu esta caixa antes? Perguntou Rafael. Não, nunca mexemos neste cômodo. Como eu disse, achei muito arriscado com as crianças. Rafael abriu a caixa cuidadosamente. Dentro, havia cartas amareladas pelo tempo, algumas fotografias antigas e um pequeno caderno com a capa de couro gasta. Suas mãos tremeram ligeiramente quando pegou a primeira fotografia. A imagem mostrava uma mulher jovem, de sorriso gentil, sentada nos degraus da varanda da mesma casa onde estavam agora. Nos braços dela, havia um menino de aproximadamente 7 anos, com cabelos escuros e olhos brilhantes. Meu Deus, sussurrou Rafael, quase deixando a fotografia cair. O que foi? Perguntou Helena, se aproximando para ver melhor. Rafael virou a fotografia. No verso, estava escrito em letra cursiva delicada: Maria e Rafael, verão de 1989. O mundo pareceu parar ao redor de Rafael. Ele olhou para Helena com uma expressão de choque total. Esta é sua mãe. Helena pegou a fotografia com mãos trêmulas. Olhou para a imagem, depois para Rafael, depois novamente para a foto. Como isso é possível? Maria Santos, disse Rafael, sua voz carregada de emoção. Ela cuidou de mim quando eu era criança. Meus pais trabalhavam muito, viajavam constantemente para expandir os negócios da família. Durante os verões, eles me deixavam aqui com ela. Helena sentou-se em uma cadeira velha, ainda segurando a fotografia. Mamãe nunca me contou que havia cuidado de outras crianças aqui. Ela sempre falava desta casa como um lugar especial do passado dela, mas nunca entrou em detalhes. Rafael abriu o caderno que estava na caixa. As páginas estavam repletas da mesma letra cursiva da fotografia, contando histórias do cotidiano, reflexões sobre educação e vida e frequentes menções a um menino chamado Rafael. Escute isto, disse Rafael, começando a ler em voz alta. O pequeno Rafael teve dificuldades com matemática hoje, mas não desistiu até resolver o problema. Há uma determinação nele que me lembra muito de mim mesma nessa idade. Ensinei-lhe que os obstáculos são apenas degraus disfarçados para lugares mais altos. Helena levou a mão à boca, emocionada. Essa era uma das frases favoritas da minha mãe. Ela sempre dizia isso quando eu enfrentava dificuldades na escola. Rafael continuou folheando o caderno, encontrando cada vez mais evidências da conexão profunda que havia existido entre ele e Maria. Aqui, disse ele, apontando para uma entrada específica. Prometi ao Rafael que quando ele crescer e se tornar um homem de sucesso, sempre se lembrará de onde veio e ajudará aqueles que mais precisam. Há uma bondade nele que o mundo não deve corromper. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rafael enquanto ele continuava lendo. Sua mãe não foi apenas alguém que cuidou de mim, Helena. Ela foi quem me ensinou os valores mais importantes da minha vida. Quem me mostrou que o sucesso sem compaixão não vale nada. Helena estava chorando também, segurando a fotografia contra o peito. E ela nunca me contou sobre você. Por quê? Rafael fechou o caderno e olhou para Helena.
Provavelmente porque perdemos o contato quando meus pais decidiram que eu já estava grande demais para precisar de babá. Eu tinha cerca de 10 anos quando pararam de me trazer aqui. E depois, a vida seguiu seu curso. Mas por que você herdou esta propriedade se ela pertencia ao seu avô? Rafael hesitou, uma expressão de constrangimento cruzando seu rosto. Porque meu avô era o dono original da terra, mas ele havia dado esta casa para Maria usar pelo tempo que precisasse. Quando ela se foi, a propriedade voltou para nossa família. Helena ficou em silêncio, processando aquela informação. Então você herdou a casa onde minha mãe viveu. E você voltou para a casa onde sua mãe me ensinou as lições mais importantes da minha vida, completou Rafael, a ironia da situação não passando despercebida por nenhum dos dois. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquela descoberta. Do lado de fora, podiam ouvir as vozes alegres de Miguel e Sofia brincando, alheios à revolução emocional que estava acontecendo dentro da casa. Rafael, disse Helena finalmente, agora eu entendo por que você não nos expulsou imediatamente. Não foi coincidência você ser gentil conosco. Não, admitiu Rafael. Algo dentro de mim reconheceu este lugar desde o primeiro momento. E quando ouvi as palavras que você e Miguel usavam, as mesmas que sua mãe me ensinou, eu soube que havia algo maior acontecendo aqui. Helena se levantou e caminhou até a janela do cômodo, observando seus filhos através das frestas. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Mamãe sempre me dizia que um dia eu encontraria meu lugar no mundo, e que quando isso acontecesse, eu saberia imediatamente. Eu pensei que ela estava falando sobre uma carreira, um emprego estável, e não era sobre isso, disse Rafael se aproximando dela. Não. Era sobre voltar para a casa onde ela plantou sementes de bondade há mais de 30 anos e encontrar o homem que ela ajudou a formar, respondeu Helena, se virando para encará-lo. Rafael sentiu algo se quebrar dentro do seu peito, como se uma barreira que ele havia construído ao longo dos anos estivesse finalmente desmoronando. Helena, sua mãe não apenas me ensinou sobre educação e valores. Ela me ensinou sobre amor incondicional, sobre a importância de cuidar uns dos outros, e eu havia esquecido dessas lições. Até nos encontrar, sussurrou Helena. Até encontrar vocês, confirmou Rafael. Miguel e Sofia me lembraram de como é importante proteger e educar as crianças. Você me mostrou que a dignidade não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. E esta casa me trouxe de volta para quem eu realmente deveria ser. Helena pegou outra fotografia da caixa. Esta mostrava Maria Santos um pouco mais velha, sorrindo enquanto segurava um bebê nos braços. No verso estava escrito: Helena, 6 meses. Ela tirou esta foto aqui nesta mesma casa, murmurou Helena. Eu nasci aqui, Rafael. Esta casa é literalmente onde minha vida começou. A revelação atingiu Rafael como um raio. Então não é apenas o lugar onde nos reencontramos, é o lugar onde tudo começou para todos nós. Naquele momento, Miguel apareceu na porta do cômodo. Mamãe, está tudo bem? Vocês estão chorando? Helena rapidamente secou os olhos e se abaixou para abraçar o filho. Estamos bem, meu amor. Na verdade, estamos descobrindo coisas muito bonitas sobre nossa família e sobre o Rafael. Miguel olhou entre os dois adultos com a percepção aguçada que só as crianças possuem. Vocês se conheciam antes? Rafael se abaixou também, ficando na altura do menino. De certa forma, sim, Miguel. Sua avó Maria foi uma pessoa muito especial na minha vida quando eu tinha sua idade. Vovó Maria morava aqui? Perguntou Miguel, seus olhos se iluminando. Sim, respondeu Helena. E ela cuidou do Rafael quando ele era uma criança, do mesmo jeito que ela cuidou de mim. Miguel processou aquela informação com seriedade. Então o Rafael é quase como um irmão seu, mamãe? A pergunta inocente da criança fez tanto Rafael quanto Helena rirem através das lágrimas. Havia uma verdade simples e profunda naquelas palavras que capturava perfeitamente a conexão única que existia entre eles. De certa forma, sim, disse Helena, olhando para Rafael. Somos uma família criada pelas mãos carinhosas da vovó Maria. E naquele momento, parados no cômodo cheio de memórias e revelações, Rafael entendeu finalmente por que havia sido guiado de volta àquela casa. Não era apenas sobre reencontrar o passado.
Era sobre honrar o legado de uma mulher extraordinária que havia plantado sementes de amor e bondade, que finalmente estavam prontas para florescer. Mas ainda havia mais mistérios a serem revelados, e Rafael sentia que a jornada emocional que havia começado estava apenas no seu início. 3 dias se passaram desde a descoberta no cômodo, e Rafael não conseguia pensar em mais nada. Cancelou reuniões importantes, adiou decisões empresariais e passou as noites acordado, relendo cada página do diário de Maria Santos. Cada palavra escrita por ela o transportava de volta à sua infância, a uma época em que o mundo era mais simples e os valores que realmente importavam eram cristalinos. Naquela manhã de quinta-feira, Rafael chegou à propriedade carregando mais do que os habituais alimentos e suprimentos. Havia 2 mochilas escolares novas, material escolar completo e uma determinação que Helena ainda não havia visto em seus olhos. "Bom dia", cumprimentou, encontrando Helena estendendo roupas no varal improvisado. "Bom dia, Rafael", respondeu ela, notando imediatamente as sacolas. "O que é tudo isso?" "Material escolar para Miguel e Sofia", disse ele sem rodeios. "Pensei que eles deveriam voltar às aulas." Helena pausou, uma peça de roupa ainda nas mãos. "Rafael, isso é muito gentil, mas a escola mais próxima fica a quilômetros daqui, e eu não tenho como levá-los todos os dias." "Já resolvi essa parte também." Rafael a interrompeu, um sorriso surgindo em seu rosto. "Conversei com a diretora da Escola Municipal Esperança. Eles podem começar na próxima segunda-feira, e eu vou buscá-los e levá-los todos os dias." Helena deixou a roupa cair no cesto e se virou completamente para ele. "Rafael, você não pode fazer isso. Não pode reorganizar sua vida inteira por nossa causa." "Posso sim", disse Rafael com firmeza. "E vou fazer muito mais que isso." Antes que Helena pudesse responder, Miguel e Sofia apareceram correndo, atraídos pelas vozes dos adultos. Quando viram as mochilas coloridas, seus olhos se iluminaram como estrelas. "São para nós?", perguntou Sofia, tocando delicadamente na mochila cor-de-rosa. "São sim", confirmou Rafael, se agachando para ficar na altura das crianças. "Vocês vão voltar a estudar em uma escola de verdade." Miguel pegou sua mochila azul com reverência, como se estivesse segurando um tesouro. "Mamãe, é verdade?" Helena estava visivelmente emocionada, mas também preocupada. "Crianças, vão brincar um pouco enquanto eu converso com o Rafael, está bem?" Depois que as crianças se afastaram, animadas com seus novos materiais, Helena se voltou para Rafael com uma expressão séria. "Rafael, eu preciso que você entenda uma coisa. Nós não somos um projeto de caridade. Não quero que você se sinta obrigado a cuidar de nós por causa da conexão com minha mãe. Não é obrigação", disse Rafael, sua voz carregada de sinceridade. "É uma promessa que eu fiz há muito tempo atrás e esqueci de cumprir." Helena franziu a testa. "Que promessa?" Rafael tirou o diário de Maria do bolso interno do paletó. Havia marcado uma página específica. "Posso ler para você?" Helena assentiu, embora ainda desconfiada. Rafael abriu o livro na página marcada e começou a ler com voz clara. "Hoje o pequeno Rafael me fez uma promessa que aqueceu meu coração. Disse que quando crescer e ficar rico, vai encontrar uma forma de ajudar famílias que passam dificuldades, especialmente aquelas com crianças que precisam estudar. Prometi a ele que eu também faria minha parte, ensinando e cuidando de quantas crianças conseguisse." Rafael fechou o livro e olhou para Helena. "Eu tinha 9 anos quando fiz essa promessa. E em algum momento da minha vida adulta, entre contratos milionários e reuniões intermináveis, eu simplesmente esqueci." Helena ficou em silêncio, absorvendo o peso daquelas palavras. "Até encontrar vocês", continuou Rafael. "Até ver Miguel lendo para Sofia, até ouvir você repetir as mesmas lições que sua mãe me ensinou. Foi como se ela estivesse me lembrando da promessa que eu havia feito." "Mas, Rafael", disse Helena, sua voz mais suave agora, "você não pode se sentir responsável por nós só por causa de uma promessa de criança." "Não é só isso", Rafael respondeu, andando em direção à casa. "Tem algo mais que preciso lhe mostrar." Ele guiou Helena até o cômodo dos fundos novamente, mas desta vez foi direto para a mesa velha no canto. Havia mais cartas na gaveta que eles não tinham explorado anteriormente. "Encontrei estas ontem à noite", disse Rafael,
entregando uma carta específica para Helena. Esta é de 2010. Sua mãe a escreveu pouco antes de... Helena abriu a carta com cuidado. Era dirigida a ela, mas nunca havia sido enviada. Começou a ler em voz alta. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que já não estou mais aqui para lhe contar pessoalmente sobre um menino especial que passou por nossas vidas há muitos anos. Seu nome era Rafael, e ele prometeu que quando crescesse, usaria seu sucesso para ajudar outras famílias. A voz de Helena falhou, e Rafael continuou lendo por ela. Sempre acreditei que um dia vocês se encontrariam novamente. O destino tem uma forma curiosa de reunir pessoas que foram feitas para se ajudar mutuamente. Se esse dia chegar, espero que você veja nele não apenas um homem bem-sucedido, mas um menino bondoso que conheci, que chorava quando via crianças tristes e que jurava que faria do mundo um lugar melhor. Helena estava chorando abertamente agora. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que nos encontraríamos. E há mais, disse Rafael pegando outra carta. Esta foi escrita para mim, mas endereçada ao escritório da minha empresa. Nunca chegou até mim porque foi escrita para o endereço antigo. Rafael abriu a carta endereçada a ele. Meu querido Rafael, espero que a vida tenha sido generosa com você e que você tenha se tornado o homem bondoso que sempre soube que seria. Se um dia o destino trouxer minha filha Helena e seus netos até você, por favor, lembre-se da promessa que fizemos um ao outro. Ela é uma professora maravilhosa, assim como eu tentei ser. Mas a vida nem sempre é justa com pessoas boas. Cuide dela como eu cuidei de você, não por piedade, mas por amor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das crianças brincando lá fora. Helena estava segurando as cartas contra o peito, como se pudesse abraçar a memória de sua mãe através delas. Agora você entende? Perguntou Rafael suavemente. Não é caridade, Helena. É família. É o cumprimento de uma promessa feita entre duas pessoas que se amavam como mãe e filho. Helena olhou para Rafael através das lágrimas. Mas eu não posso simplesmente aceitar sua ajuda assim. Preciso contribuir de alguma forma. Preciso manter minha dignidade. E vai manter, disse Rafael, um sorriso aparecendo em seu rosto. Porque tenho uma proposta para você. Helena o olhou curiosa. A empresa tem um projeto social em andamento. Precisamos de alguém para coordenar um programa de educação para crianças de famílias carentes. Alguém que entenda tanto de ensino quanto de superação. Alguém que acredite que a educação pode transformar vidas. Os olhos de Helena se alargaram. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade para você fazer o que sua mãe fazia. Ensinar, cuidar e transformar vidas. E fazer isso com um salário digno, que permita que você e as crianças vivam com conforto e segurança. Helena ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando entre o orgulho e a necessidade. Mas tem uma condição, acrescentou Rafael. Qual? Vocês precisam sair desta casa. Helena ficou tensa imediatamente. Rafael, se é por causa da propriedade... Não, Rafael a interrompeu rapidamente. É porque vou reformar completamente esta casa. Vou restaurá-la exatamente como sua mãe a mantinha quando eu era criança. E quando terminar, se vocês quiserem, poderão voltar a morar aqui. Mas desta vez, como donos legítimos. Helena o olhou sem compreender. Donos? Vou transferir a escritura da propriedade para você, disse Rafael simplesmente. Esta casa pertence à família Santos, não à minha. Sempre pertenceu. Helena se sentou pesadamente na cadeira velha, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. Por que você faria isso? Sussurrou ela. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira, pegando as mãos de Helena nas suas. Porque sua mãe me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Porque Miguel e Sofia merecem crescer no lugar onde sua bisavó plantou sementes de amor e sabedoria. E porque... Rafael hesitou, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo muito importante. E por quê? Porque em 3 dias vocês se tornaram a família que eu nunca soube que estava procurando. Admitiu Rafael, sua voz carregada de emoção. Vocês me trouxeram de volta para casa, Helena. Me trouxeram de volta para quem eu deveria ser. Naquele momento, Miguel apareceu na porta, segurando a mão de Sofia. Mamãe, por que todos estão chorando?
Aconteceu alguma coisa ruim? Helena olhou para seus filhos, depois para Rafael, depois para as cartas de sua mãe espalhadas sobre a mesa. Ela viu naquela cena não apenas o fim de um período difícil de suas vidas, mas o início de algo completamente novo e maravilhoso. Não, meu amor, disse ela, abrindo os braços para as crianças. Aconteceu algo muito, muito bom. A vovó Maria mandou um anjo para cuidar de nós. Miguel olhou para Rafael. Você é um anjo? Rafael riu através das lágrimas. Não, Miguel. Eu sou apenas um homem que finalmente lembrou de como ser uma pessoa boa. Se, enquanto abraçava aquela família que o destino havia colocado em seu caminho, Rafael sentiu que finalmente estava honrando não apenas a promessa que havia feito na infância, mas também o amor incondicional que Maria Santos havia plantado em seu coração há tantos anos atrás. 2 meses se passaram desde aquela manhã transformadora, e a vida de Helena, Miguel e Sofia havia mudado completamente. Rafael havia cumprido cada uma de suas promessas com uma dedicação que surpreendia até mesmo a ele próprio. A família agora morava em uma casa confortável nos arredores da cidade, enquanto a antiga propriedade passava por uma reforma completa e cuidadosa. Naquela segunda-feira especial, Rafael chegou cedo para buscar Miguel e Sofia para o primeiro dia na Escola Municipal Esperança. Helena estava nervosa, ajeitando a mochila de Miguel pela 3ª vez e verificando se Sofia havia escovado os dentes corretamente. Mamãe, você está mais nervosa que nós, observou Miguel, demonstrando aquela maturidade que sempre impressionava os adultos ao redor. É o primeiro dia de vocês em uma escola nova, justificou Helena, alisando o cabelo da filha. Quero que tudo seja perfeito. Sofia correu até Rafael quando ele entrou na casa. Tio Rafael, estou ansiosa para conhecer meus novos amigos. Rafael sorriu, pegando a menina no colo. Ao longo daqueles 2 meses, havia se tornado naturalmente tio Rafael para as crianças. Um título que carregava com imenso orgulho. E eles vão ter sorte de conhecer você também, pequena, disse ele, notando como Helena observava a interação com um sorriso que misturava gratidão e algo mais profundo que ela ainda não havia nomeado. O trajeto até a escola foi marcado pela empolgação das crianças e pela ansiedade silenciosa dos adultos. Rafael havia conversado pessoalmente com a diretora, professora Amanda, garantindo que Miguel e Sofia recebessem toda a atenção necessária para se adaptarem ao novo ambiente. Quando chegaram à escola, Rafael percebeu Helena hesitando antes de sair do carro. Está tudo bem? Perguntou ele, tocando suavemente seu braço. É que faz tanto tempo que eles não frequentam uma escola regular. E se eles tiverem dificuldades? E se as outras crianças não os aceitarem? Helena, disse Rafael com firmeza, olhe para seus filhos. Olhe como eles estão educados, inteligentes, confiantes. Isso é reflexo da mãe excepcional que você é. Eles vão se sair maravilhosamente bem. Miguel, que havia escutado a conversa, se virou no banco traseiro. Mamãe, a senhora sempre me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo tendo medo. As palavras do filho fizeram Helena rir e chorar ao mesmo tempo. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com a melhor professora do mundo, respondeu Miguel com simplicidade. Na entrada da escola, foram recebidos pela professora Amanda, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e sorriso acolhedor. Você deve ser Miguel e Sofia, disse ela, se agachando para ficar na altura das crianças. Estamos muito animados para tê-los conosco. Rafael apresentou formalmente Helena. Professora Amanda, esta é Helena Santos, mãe de Miguel e Sofia. Helena é educadora também e vai coordenar nosso novo projeto social. Que maravilha, exclamou a diretora. Sempre precisamos de mais educadores comprometidos. As crianças desta comunidade têm muita sorte. Enquanto a diretora mostrava as instalações da escola, Rafael observou como Helena se transformava. Seus olhos brilhavam quando via as salas de aula, a biblioteca, o pátio onde as crianças brincavam. Era evidente que estar novamente em um ambiente educacional despertava nela uma paixão que havia sido adormecida pelas dificuldades da vida. Miguel ficará na turma do professor Carlos no 3º ano, explicou a diretora. E Sofia com a professora Lourdes na educação infantil. Posso conhecer meus novos professores?
Perguntou Miguel educadamente. A naturalidade e boa educação do menino claramente impressionaram a diretora. Claro, vamos apresentá-lo agora mesmo. Quando entraram na sala do terceiro ano, o professor Carlos estava explicando um problema de matemática no quadro. Ao ver Miguel, ele pausou a aula. Turma, temos um novo colega conosco. Este é o Miguel. Miguel se posicionou na frente da classe com confiança. Bom dia, pessoal. Meu nome é Miguel, tenho 8 anos. E estou muito feliz de estudar com vocês. Um menino na primeira fileira levantou a mão. Miguel, você sabe fazer essa conta que o professor estava ensinando? Miguel olhou para o quadro e, para surpresa de todos, incluindo Helena e Rafael, caminhou até lá e resolveu o problema corretamente. Minha mãe me ensinou que matemática é como um quebra-cabeças, explicou Miguel para a classe fascinada. Você só precisa encontrar onde cada peça se encaixa. O professor Carlos olhou para Helena com admiração. Senhora Helena, seu filho tem um preparo excepcional. É evidente o excelente trabalho educacional que a senhora fez em casa. Rafael sentiu uma onda de orgulho vendo Helena ser reconhecida pelo que realmente era. Uma educadora brilhante que havia superado todas as adversidades para dar o melhor aos seus filhos. Com Sofia, a adaptação foi igualmente impressionante. A menina se integrou imediatamente ao grupo da educação infantil, mostrando não apenas boa educação, mas também uma capacidade natural de liderança e cuidado com os colegas menores. Ela tem um coração de ouro, comentou a professora Lourdes com Helena. É raro ver uma criança tão pequena com tanta empatia e maturidade emocional. Quando finalmente deixaram as crianças em suas respectivas salas, Rafael, Helena e a diretora se dirigiram para a sala da administração para discutir o projeto social que Rafael estava financiando. A ideia é criar um programa de reforço escolar e apoio familiar para crianças em situação de vulnerabilidade, explicou Rafael. Helena coordenará o projeto, utilizando sua experiência tanto como educadora, quanto como alguém que superou dificuldades similares. A diretora se mostrou entusiasmada. É exatamente o que nossa comunidade precisa. Temos muitas famílias que passam por situações difíceis e as crianças acabam sendo prejudicadas em seu desenvolvimento escolar. Helena, que havia permanecido quieta durante a apresentação, finalmente falou. Professora Amanda, posso sugerir que o programa não foque apenas no reforço escolar, mas também no fortalecimento dos vínculos familiares? Muitas vezes, quando apoiamos toda a família, a criança se desenvolve melhor. Explicar melhor, por favor, pediu a diretora, claramente interessada. Bem, Helena começou ganhando confiança. Poderíamos oferecer oficinas para os pais também. Ensinar técnicas de apoio ao estudo em casa, gestão financeira básica, até mesmo cursos profissionalizantes. Quando fortalecemos a família inteira, criamos um ambiente mais estável para as crianças. Rafael olhava a Helena falar com uma admiração crescente. Via nela não apenas a mulher corajosa que havia conhecido, mas uma profissional visionária que entendia a educação em sua forma mais ampla e transformadora. É uma abordagem brilhante, concordou a diretora. E vocês já têm um cronograma para início do projeto? Podemos começar na próxima semana, disse Rafael. Já providenciei o espaço, os materiais, e Helena já está preparando o programa pedagógico. Quando voltaram para buscar as crianças no final do dia, foram recebidos por professores entusiasmados e crianças radiantes. Mamãe! Gritou Sofia correndo para abraçar Helena. Fiz 3 novos amigos, aprendi uma música nova e a professora disse que eu desenho muito bem. Miguel se aproximou mais calmamente, mas com um sorriso enorme. Mãe, o professor disse que posso ajudar outros colegas com matemática se eles tiverem dificuldades. E você gostaria de ajudar? Perguntou Helena. Muito. A senhora sempre diz que ensinar é uma das formas mais bonitas de aprender. Rafael observou aquela cena. Helena abraçando seus filhos felizes, professores elogiando a educação que elas haviam recebido em casa, crianças correndo e brincando, e sentiu uma completude que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, a professora Amanda se aproximou deles. Helena, posso falar com você um momento? Elas se afastaram ligeiramente. E Rafael viu Helena ficar visivelmente emocionada com o que a diretora estava dizendo. Quando Helena retornou, seus olhos estavam marejados. O que foi? Perguntou Rafael preocupado.
Ela disse que em seus 30 anos como educadora, raramente viu crianças tão bem preparadas emocionalmente e academicamente quanto Miguel e Sofia. E que isso é resultado do amor e dedicação com que foram educadas. Rafael sorriu. Ela apenas reconheceu o que eu já sabia, que você é uma mãe e educadora excepcional. No caminho para casa, as crianças contaram animadamente sobre seu primeiro dia. Cada detalhe uma pequena vitória que enchia o coração de Helena de alegria e orgulho. Tio Rafael, disse Miguel de repente, obrigado por tornar este dia possível. Miguel, respondeu Rafael, olhando pelo retrovisor, vocês é que tornaram minha vida possível. E naquele momento, Rafael entendeu que o maior presente que estava recebendo não era a gratidão daquela família, mas a oportunidade de fazer parte de algo muito maior do que ele mesmo. Estava ajudando a criar o futuro através da educação e do amor, exatamente como Maria Santos havia feito com ele tantos anos atrás. A promessa não estava apenas sendo cumprida, ela estava se multiplicando, criando ondas de transformação que alcançariam muito mais pessoas do que Rafael jamais poderia imaginar. 3 semanas após o início do projeto social na escola, Helena estava em sua nova sala no centro comunitário, organizando materiais para a aula de reforço da tarde, quando a porta se abriu bruscamente. Entrou uma mulher elegantemente vestida, de aparência autoritária e expressão claramente hostil. Você deve ser a famosa Helena Santos, disse a mulher, sem se apresentar ou cumprimentar. Helena se levantou, mantendo a postura educada, apesar do tom agressivo da visitante. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Beatriz Carvalho. Sou presidente da Associação de Pais da Escola e membro do Conselho Municipal de Educação, anunciou a mulher, como se o cargo lhe conferisse autoridade suprema. E vim aqui porque estou recebendo reclamações sobre este projeto. Helena sentiu um frio no estômago, mas manteve a calma. Que tipo de reclamações? Ora, não é óbvio? Disse Beatriz com desdém. Uma mulher que apareceu do nada, vivendo como invasora em propriedade alheia, de repente vira coordenadora de um projeto educacional? As pessoas estão desconfiadas. As palavras atingiram Helena como bofetadas, mas ela respirou fundo antes de responder. Senhora Beatriz, entendo suas preocupações, mas posso assegurar que minha qualificação como educadora... Qualificação? Beatriz a interrompeu com uma risada cruel. Você perdeu seu emprego na escola municipal porque a instituição fechou por má gestão. Isso não é exatamente um currículo impressionante. Helena sentiu as bochechas queimarem, mas antes que pudesse responder, ouviu passos na porta. Era Rafael, acompanhado da professora Amanda. Beatriz, disse Rafael, sua voz gelada de uma forma que Helena nunca havia ouvido. Que surpresa encontrá-la aqui. Rafael Mendonça, respondeu Beatriz, suavizando ligeiramente o tom. Justo quem eu queria ver. Precisamos conversar sobre este projeto questionável que você está financiando. Questionável? Repetiu Rafael, se posicionando ao lado de Helena. E o que exatamente considera questionável em um programa que já ajudou 15 famílias em apenas 3 semanas? Beatriz ignorou a pergunta. As pessoas estão comentando que você está usando seu dinheiro para favorecer uma família específica, que há interesses pessoais envolvidos. O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena sentiu seu mundo desabar. Sabia que aquele momento chegaria. Alguém questionaria as verdadeiras motivações de Rafael, e ela seria vista como uma oportunista. Entendo, disse Helena, sua voz trêmula, mas firme. Então é isso que as pessoas pensam de mim. Helena, não, começou Rafael, mas ela o interrompeu. Não, Rafael. Ela tem razão de questionar. Eu realmente apareci do nada. Estava realmente morando em sua propriedade sem permissão. E agora estou coordenando um projeto financiado por você. Helena olhou diretamente para Beatriz. Eu entendo porque isso parece suspeito. Beatriz sorriu com satisfação, achando que havia vencido. Mas, continuou Helena, sua voz ganhando força, gostaria de convidá-la para conhecer o trabalho que estamos fazendo antes de julgá-lo. Não é necessário, disse Beatriz com arrogância. Já vi o suficiente. Naquele momento, a porta se abriu novamente e Miguel entrou correndo, seguido por Sofia e várias outras crianças. Tia Helena! Gritou um menino que Helena reconheceu como Júnior, de 8 anos, filho de uma família que participava do projeto. A senhora precisa ver!
Consegui resolver todos os problemas de matemática. Miguel sorriu orgulhoso. Eu ajudei ele, mamãe. Usei o método que a senhora me ensinou. Sofia se aproximou de Helena, notando sua expressão tensa. Mamãe, por que você está triste? Antes que Helena pudesse responder, mais crianças começaram a chegar para a aula da tarde. E com elas vieram alguns pais. Professora Helena, chamou uma mulher que Helena reconheceu como Conceição, mãe de 3 filhos. Vim buscar o Marcos mais cedo hoje, mas... Nossa, que movimento é esse? Beatriz se apresentou imediatamente. Sou Beatriz Carvalho, do Conselho Municipal. Estava justamente investigando as atividades deste projeto. Conceição franziu a testa. Investigando? Por quê? Este projeto salvou a vida da minha família. Como assim salvou? Perguntou Beatriz, claramente não esperando essa reação. Meus filhos estavam com dificuldades na escola, explicou Conceição, sua voz carregada de emoção. Eu não conseguia ajudar eles com as lições porque eu mesma mal sei ler. A professora Helena não só está ajudando as crianças, como está me ensinando também. Aprendi a ler direito pela primeira vez na minha vida aos 42 anos. Outro pai se aproximou. E eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada depois do curso de capacitação que ela organizou. Meus filhos estão orgulhosos do pai deles pela primeira vez. Beatriz estava visivelmente desconfortável, mas insistiu. Isso não muda o fato de que há irregularidades na contratação. Que irregularidades? Uma nova voz se juntou à conversa. Era a professora Lúcia, uma educadora respeitada da comunidade com mais de 30 anos de carreira. Helena Santos é uma das profissionais mais competentes que já conheci. A senhora a conhece? Perguntou Rafael surpreso. Claro que conheço, respondeu professora Lúcia com indignação. Helena foi minha aluna na faculdade de pedagogia, uma das melhores alunas que já tive. Sempre soube que ela faria a diferença na educação. Helena olhou para a professora com surpresa. Professora Lúcia, a senhora se lembra de mim? Como poderia esquecer? Sua tese sobre educação inclusiva foi uma das mais brilhantes que já orientei. E quando soube que você estava passando dificuldades, a professora pausou, emocionada. Fiquei muito feliz quando soube que estava de volta à educação. Beatriz estava perdendo terreno rapidamente, mas fez uma última tentativa. Independente de qualificações acadêmicas, o fato é que há favoritismo... Favoritismo? Interrompeu Miguel, com uma maturidade que surpreendeu todos os adultos presentes. A senhora quer dizer que é errado ajudar pessoas que precisam? Sofia se aproximou de Beatriz. Por que a senhora está sendo má com a minha mamãe? Ela só ensina coisas boas para todo mundo. A inocência da pergunta de Sofia ecoou no silêncio constrangedor que se seguiu. Beatriz olhou ao redor e viu que estava sozinha em sua acusação, cercada por famílias que haviam sido genuinamente transformadas pelo trabalho de Helena. Beatriz, disse a professora Amanda, que havia permanecido quieta observando toda a situação. Como diretora desta escola, posso afirmar que este projeto tem os melhores resultados que já vimos em nossa comunidade. As notas das crianças participantes melhoraram drasticamente e o envolvimento das famílias aumentou significativamente. Rafael se posicionou firmemente ao lado de Helena. E como financiador do projeto, posso garantir que cada centavo investido aqui está sendo usado com transparência total e prestação de contas rigorosa. Helena, que havia permanecido em silêncio absorvendo toda aquela demonstração de apoio, finalmente falou. Senhora Beatriz, sei que tenho uma história complicada. Sei que pode parecer suspeito como cheguei até aqui, mas convido a senhora a acompanhar nosso trabalho pelo tempo que quiser. Veja os resultados, converse com as famílias, analise nossos métodos. E se ainda assim achar que há irregularidades, acrescentou Rafael, estarei disposto a submeter todo o projeto à auditoria externa mais rigorosa que a senhora quiser. Conceição se aproximou de Beatriz. Doutora, com todo respeito, a senhora já entrou aqui com a opinião formada. Mas se quiser realmente conhecer o trabalho da professora Helena, venha numa tarde dessas e veja as crianças aprendendo. Veja os pais participando. Veja as famílias se transformando. Beatriz olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. As pessoas na sala não eram espectadores passivos de sua acusação.
Eram defensores ativos de Helena e do projeto. Eu preciso ir, murmurou Beatriz, claramente derrotada. Mas isso não terminou aqui. Depois que ela saiu, Helena se sentou pesadamente em uma cadeira, o peso da confrontação finalmente a atingindo. Mamãe, disse Miguel se aproximando dela. A senhora está bem? Helena abraçou o filho, tentando controlar as lágrimas. Estou, meu amor. É que às vezes é difícil quando as pessoas não entendem nossas intenções. Mas nós entendemos, disse Júnior, se aproximando com as outras crianças. A senhora é a melhor professora do mundo. Rafael se ajoelhou ao lado de Helena. Helena, sinto muito por isso. Deveria ter previsto que alguém questionaria... Não. Helena o interrompeu, olhando para ele com determinação. Você não tem que se desculpar por fazer o bem. E eu não vou me esconder ou me diminuir por causa de pessoas que preferem julgar a entender. Professora Lúcia se aproximou deles. Helena, posso falar com você em particular? Elas se afastaram um pouco e a professora mais velha pegou as mãos de Helena. Minha querida, quero que saiba que estou muito orgulhosa de você. Superar as dificuldades que enfrentou e ainda assim continuar dedicada à educação, isso é extraordinário. Professora, às vezes eu me sinto uma fraude, confessou Helena. Como se não merecesse esta oportunidade. Helena Santos, disse a professora com firmeza. Você não é uma fraude. Você é uma sobrevivente que se tornou uma transformadora. E isso é exatamente o tipo de educadora que nossas crianças precisam. Quando Helena retornou para o grupo, encontrou Rafael organizando as crianças para a aula da tarde, como se nada tivesse acontecido. Mas ela podia ver em seus olhos que o confronto o havia afetado também. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Helena e Rafael se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas em silêncio. Rafael, disse Helena finalmente, preciso perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesto comigo. Sempre sou, respondeu ele. Você tem dúvidas sobre minhas capacidades? Sobre se estou à altura deste trabalho? Rafael se virou para encará-la completamente. Helena, em 3 semanas você transformou a vida de 15 famílias. Crianças que estavam com dificuldades agora estão confiantes e aprendendo. Pais que nunca haviam participado da educação dos filhos agora são parceiros ativos. Você não só provou suas capacidades, você as superou. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Mas existe algo que ainda me preocupa, continuou Rafael. O quê? Que você continue se subestimando. Que permita que pessoas como Beatriz plantem sementes de dúvida em você. Rafael pegou a mão dela. Helena, você não precisa provar seu valor para ninguém. Especialmente não para mim. Naquele momento, Helena entendeu que a tempestade havia passado, mas havia deixado algo importante em seu rastro. A certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que havia nascido para fazer. E que Rafael não era apenas um benfeitor ou um amigo. Ele havia se tornado sua família, da mesma forma que ela havia se tornado a dele. 6 meses após o confronto com Beatriz, a antiga propriedade de Maria Santos estava irreconhecível. Rafael havia cumprido sua promessa de restaurar a casa exatamente como ela era nos tempos em que cuidava dele. Cada detalhe havia sido recriado com amor e precisão. As prateleiras de livros, o jardim de flores que Maria cultivava, até mesmo a velha cadeira de balanço na varanda onde ela costumava contar histórias. Naquela manhã especial de sábado, Helena acordou na nova casa, sua casa, com uma sensação de plenitude que jamais havia experimentado. Pela janela, podia ver Miguel e Sofia brincando no mesmo quintal onde sua mãe havia passado os melhores anos de sua vida. O projeto social havia crescido exponencialmente. O que começou como um programa de reforço escolar agora atendia 45 famílias, tinha uma lista de espera de 60 pessoas e estava servindo de modelo para outras cidades da região. Até mesmo Beatriz, depois de uma auditoria que comprovou a total transparência do programa, havia se tornado uma apoiadora discreta do projeto. Rafael chegou cedo, como fazia todos os sábados, carregando ingredientes para o café da manhã especial que havia se tornado tradição. Mas hoje ele trazia algo mais. Uma caixa de madeira similar àquela que haviam encontrado no cômodo dos fundos. O que é isso? Perguntou Helena curiosa,
enquanto observava as crianças correrem para cumprimentar o tio Rafael. É uma surpresa, disse ele com um sorriso misterioso. Mas primeiro preciso contar uma coisa para vocês. Eles se sentaram na varanda restaurada e Rafael abriu a caixa cuidadosamente. Dentro havia documentos oficiais, fotografias novas e uma carta lacrada. Ontem recebi uma ligação muito especial, começou Rafael, sua voz carregada de emoção. Era do Instituto Nacional de Educação. Eles ouviram falar do nosso projeto e querem transformá-lo em um programa nacional. Helena arregalou os olhos. Nacional? Isso significa que o método que você desenvolveu vai ser usado para ajudar milhares de famílias em todo o país, explicou Rafael. Você vai coordenar a implementação, treinar outros educadores e... Helena, você vai se tornar uma referência nacional em educação inclusiva e apoio familiar. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Isso é impossível. Você, confirmou Rafael pegando uma das fotografias da caixa. Era uma imagem recente de Helena ensinando em uma das salas do centro comunitário, rodeada de crianças e pais, todos com expressões de concentração e alegria. A mulher desta foto transformou mais vidas em 6 meses do que muitas organizações fazem em anos. Miguel se aproximou, observando a fotografia. Mamãe, você parece a vovó Maria nesta foto. Tem o mesmo sorriso que ela tinha nas fotografias antigas. A observação do menino fez Rafael e Helena se entreolharem, ambos percebendo a profunda verdade daquelas palavras. Miguel tem razão, disse Rafael. Sua mãe não apenas continuou o trabalho de Maria, ela o multiplicou de uma forma que nem mesmo Maria poderia ter imaginado. Sofia, que havia estado brincando com uma boneca, se aproximou do grupo. Tio Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. Você vai ser nosso papai um dia? A pergunta inocente da menina criou um silêncio carregado de significado. Rafael olhou para Helena, que estava corando intensamente. Sofia! Repreendeu Miguel constrangido. Isso não é coisa que se pergunta! Mas eu quero saber, insistiu Sofia com a honestidade brutal das crianças. Ele cuida da gente como um papai, brinca conosco como um papai e ama a mamãe como um papai ama. Então por que não é nosso papai? Rafael se ajoelhou na frente de Sofia, depois olhou para Miguel, que apesar do constrangimento, estava observando atentamente a resposta. Sofia, Miguel, disse Rafael com seriedade. Vocês são as crianças mais especiais que já conheci. E sua mãe é a mulher mais extraordinária do mundo. Ele se levantou e caminhou até Helena, pegando suas mãos. Helena, quando encontrei vocês naquela casa há quase 1 ano, eu pensava que estava oferecendo ajuda. Mas na verdade, vocês é que me salvaram. Me trouxeram de volta para quem eu realmente sou. Helena estava chorando abertamente agora. Rafael, deixe-me terminar, disse ele, sua voz trêmula de emoção. Sua mãe me ensinou que o amor verdadeiro se manifesta através do cuidado, da proteção e da educação. E é isso que sinto por vocês 3. Um amor que não se mede por laços de sangue, mas por laços do coração. Rafael se ajoelhou novamente, mas desta vez na frente de Helena, tirando uma pequena caixa do bolso. Helena Santos, você aceita construir comigo a família que Maria sempre sonhou que formássemos? Aceita ser minha esposa e deixar que eu seja pai dessas crianças extraordinárias para sempre? O sim de Helena foi sussurrado através das lágrimas, mas ecoou como o som mais bonito que Rafael já havia ouvido. Miguel e Sofia gritaram de alegria, abraçando os 2 adultos em uma confusão emocionada de lágrimas, risos e declarações de amor. Agora posso chamar você de papai? Perguntou Sofia, e Rafael riu através das lágrimas. Agora você pode me chamar do que quiser, pequena. Papai Rafael, disse Miguel testando o som. Eu gosto. Naquela tarde, enquanto organizavam os detalhes da cerimônia que seria realizada na própria casa, exatamente onde Maria havia plantado as primeiras sementes de amor décadas atrás, Helena abriu a carta lacrada que estava na caixa. Era da própria Maria, escrita pouco antes de sua partida, endereçada para minha família do futuro. Se vocês estão lendo esta carta, significa que o amor venceu todas as dificuldades. Significa que Rafael se lembrou das lições que aprendi com ele, e que Helena encontrou o lugar onde sua luz pode brilhar mais forte. Sei que cuidarão uns dos outros, assim como eu cuidei de vocês.
E sei que as crianças crescerão conhecendo o verdadeiro significado de família. Não é sobre sangue, mas sobre amor, proteção e educação mútuos. Minha maior alegria é saber que continuarei vivendo através do bem que vocês farão juntos. Com todo o meu amor, Maria. 3 meses depois, na cerimônia de casamento realizada no jardim da casa restaurada, com a presença de todas as famílias do projeto social, Rafael e Helena prometeram não apenas amor eterno, mas também continuar o legado de Maria Santos. O Projeto Nacional de Educação Inclusiva foi lançado oficialmente naquele mesmo dia, levando o nome Instituto Maria Santos de Educação e Família. Em seu primeiro ano, transformaria a vida de mais de 1.000 famílias em todo o país. Miguel se tornou monitor voluntário do projeto, ajudando outras crianças com dificuldades. Sofia cresceu cercada de amor e se tornou uma das crianças mais empáticas de sua turma, sempre preocupada em incluir todos nos jogos e brincadeiras. E Rafael, o empresário que havia esquecido o verdadeiro significado do sucesso, descobriu que a maior riqueza do mundo não se mede em dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas através do amor. Na varanda da casa onde tudo começou, onde Maria Santos havia plantado sementes de bondade há décadas, uma nova família prosperava. E através deles, o legado de amor e educação continuaria se multiplicando, tocando vidas ainda por nascer, em uma corrente infinita de transformação e esperança. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em novas histórias, ainda mais bonitas que as anteriores.